Mamãe disse que era uma cópia barata. Minha sobrinha riu de canto, segurando meu iPhone 17 Pro como se fosse brinquedo de cereal. A vozinha dela ecoou mais alto do que deveria. E, de repente, a sala inteira virou gargalhada. Não se preocupe, ela pode comprar outros 10, meu irmão soltou, cheio de soberba. É para isso que ela serve, não é? As risadas rodopiavam ao meu redor como fumaça de um incêndio que eu não causei. O tilintar dos talheres, o arrastar de cadeiras, o cheiro do assado com limão, tudo se embaralhou em uma coisa só, humilhação disfarçada de amor de família. Prazer, meu nome é Selene Marlo. Tenho 31 anos e há tempo demais fui o cartão de crédito invisível da família. O amortecedor silencioso. Aquela que engole palavras enquanto os outros se fartam de conforto. Minha sobrinha virou o celular nas mãos, analisando. Parece falso, disse, com a crueldade infantil aprendida da boca da mãe. E então, como para provar seu poder, entortou o aparelho. O estalo vidro partindo, metal se retorcendo atravessou meu peito como bala. O riso ficou ainda mais alto, abafando qualquer chance de dignidade. Ai, pelo amor de Deus, é só um telefone. Relaxe, Selene, crianças são assim. Peguei os pedaços. Duas metades refletindo o lustre como espelhos quebrados. Meus dedos não tremeram. Esse detalhe ninguém notou. Aproveitem o almoço, murmurei, guardando o celular destruído na bolsa como quem fecha um caixão. Ninguém ouviu o aço na minha voz. Estavam ocupados demais mastigando, rindo, esquecendo que eu não era deles para ser quebrada. À noite, a casa estava em silêncio. Minha luminária lançava sombras sobre uma pilha de contas só no meu nome. Abri o notebook, rolei até a aba Mensalidade Sobrinha e deixei a mão pousar no touchpad. Um clique. $900 que já não sairiam da minha conta. Pagamento cancelado. Definitivo. Telefones quebram, vidro estilhaça, risadas somem. Mas o silêncio corta mais fundo. E naquela noite, o silêncio era meu cúmplice. De manhã cedo, o telefone tocou. Selene, a voz do meu irmão, tensa. A escola ligou. O pagamento voltou. Deve ter sido engano. Não foi engano, respondi calma, firme. Eu encerrei. Silêncio. Uma respiração presa. Encerrou? O que diabos você está dizendo? É o futuro dela. Pensei nela rindo, dobrando meu celular como brinquedo. Pensei na mesa inteira celebrando minha humilhação. O futuro dela está nas mãos dos pais. Não nas minhas. O baque do telefone desligado ecoou em mim como tambor. Uma linha foi traçada. Uma que eles nunca acreditaram que eu teria coragem de riscar. No domingo à noite, minha cunhada invadiu minha casa sem bater. Perfume pesado antecedendo sua voz. Você é doente, cuspiu, brincos balançando. Ela é só uma criança. Está arruinando a vida dela por causa de um celular. Cruzei os braços, serena. Não estou arruinando nada. Só estou ensinando o que vocês mesmos mostraram, ações têm consequências. A risada dela foi dura, frágil. Vamos dar um jeito. Acha que é a única com dinheiro? Acha que precisamos de você? As palavras eram facas, mas vi o medo escondido no olhar. Porque, por trás da arrogância, ela sabia a verdade. Por anos, fui o motor invisível da ostentação deles. A escola particular, as roupas de grife, as viagens que exibiam nos jantares de família, tudo lubrificado pela minha generosidade silenciosa. Você me confundiu com sua rede de segurança, falei baixo. Essa rede acabou de arrebentar. Ela saiu batendo a porta com tanta força que um quadro tremeu na parede. Mas, no silêncio que ficou, eu senti pela primeira vez algo diferente: poder. Não o que me deram, mas o que eu recuperei. Na quarta-feira, as ondas começaram. A escola da minha sobrinha enviou a carta oficial: matrícula suspensa, mensalidade cancelada. O envelope chegou à casa do meu irmão como uma sentença. E, como eu já previa,
a reunião de família foi marcada. Claro, eles não chamaram de reunião. Chamaram de almoço de domingo. Mas eu sabia a verdade. Quando entrei, o ar estava pesado. Nada de risadas, nada de piadas. Só olhares afiados como lâminas. Selene, você tem ideia do que fez? Meu irmão começou, voz carregada de raiva. Sabe o quanto é difícil colocar uma criança numa escola particular dessas? Ela perdeu a vaga para sempre. Encarei em silêncio. Silêncio pesa mais que grito. Minha cunhada se inclinou, voz doce e venenosa. Você sempre foi dramática, mas agora passou do limite. Humilhou a gente diante do conselho da escola. Os pais comentam, sabia? Quer que sua sobrinha seja tratada como lixo? Quase ri. Engraçado, respondi calma. Você não se importou quando ela me tratou como lixo nesta mesma mesa. O ambiente congelou. Não estavam acostumados a ouvir minha voz cortar como vidro. Minha mãe, sempre a conciliadora, enfim falou. Selene, querida, ela é só uma criança. Todos nós exageramos. Seja a pessoa maior. Restaure os pagamentos e seguimos em frente. As palavras pesaram, mas o padrão era claro. Sempre eu, a pessoa maior. Sempre eu engolindo a dor para eles rirem. Levantei o olhar, devagar. Não. Uma única palavra, que atravessou o ar como uma lâmina. Minha sobrinha, lá no fim da mesa, de braços cruzados, resmungou. É só escola. Mamãe disse que a gente arruma outra. A indiferença dela acendeu um fogo frio dentro de mim. Ainda não tinha aprendido. Ainda pingava privilégio na voz. Levantei-me. Então que ela descubra o que outra realmente significa. O silêncio que seguiu fez todos se mexerem desconfortáveis nas cadeiras. Saí antes da sobremesa. 3 dias depois, a carta final chegou, matrícula encerrada por falta de pagamento. Definitivo. Não precisei estar lá para ver minha cunhada desmoronar ao ler, nem meu irmão esmurrar a bancada da cozinha. A notícia correu rápido. Ao anoitecer, minha mãe estava na minha porta, agarrada ao casaco, voz trêmula de vergonha e fúria. Selene, isso é família. Família não vira as costas para o próprio sangue. Sangue? Repeti, firme. Fácil falar em sangue quando o que sempre quiseram foi me sangrar. Convidei-a a sentar, mas ela ficou perto da porta, como se pudesse se contaminar só por estar ali. Mãe, disse calma. Paguei quase $50.000 pela educação dela. Em troca, recebi zombaria, riso, desrespeito. Ela é uma criança. Começou. Ela é um espelho, cortei. Reflexo dos adultos que a cercam. Acha mesmo que esse sentimento de direito nasceu no vazio? Os lábios dela se fecharam. Silêncio. Enquanto isso, na casa do meu irmão, a realidade finalmente mostrava as garras. Escola pública já não era apenas uma opção. Era a única. Era a última. Os sussurros começaram a se espalhar no círculo dos amigos ricos deles. Ela perdeu a vaga. Eles não conseguiram pagar. O que aconteceu? Minha cunhada odiava fofocas mais do que qualquer coisa. Para ela, reputação era oxigênio e eu tinha acabado de lhe roubar o ar. No domingo, o telefone tocou de novo. A voz do meu irmão não tinha mais a arrogância de sempre. Você não entende, Selene. Estão falando coisas sobre nós, sobre eu não sustentar a família. Você está me fazendo parecer fraco. Fechei os olhos, encostando na janela. Você fez isso sozinho, no dia em que riu enquanto sua filha quebrava o que eu conquistei. Ações têm consequências, lembra? Um longo silêncio, depois um sussurro cheio de veneno. Você vai se arrepender. Mas quando a ligação terminou, percebi algo. Arrependimento era a palavra deles, não a minha. Pela primeira vez em anos, eu não me sentia o caixa eletrônico da família.
Eu era algo mais afiado, mais firme e eles ainda nem tinham provado o custo real. Na segunda-feira, a primeira na escola pública chegou como uma nuvem de tempestade sobre a casa impecável deles. Minha sobrinha se olhava no espelho, uniforme simples, sapatos sem marca, mochila costurada e não estampada. Nada daquelas grifes reluzentes que ela exibia nos corredores da escola particular. Na noite anterior, o protesto dela tinha ecoado pelas paredes. Eu não vou. Todo mundo vai rir. Mãe, conserta isso. Mas não havia mais nada a consertar. Quando finalmente entrou no novo prédio, os cochichos vieram atrás dela como fumaça. Já não era a garota de motorista particular e sapatos polidos. Era a garota que caiu. Crianças farejam fraqueza como lobos. Na hora do almoço, o celular dela vibrava com mensagens dos ex-colegas. O que aconteceu? Sua família faliu? E mesmo sem estar lá, eu podia imaginar, os ombros caídos, as rachaduras surgindo na arrogância. No jantar daquela semana, meu irmão estava com o maxilar travado. Os olhos da minha cunhada vermelhos. O orgulho que usavam como armadura tinha sumido, substituído por algo mais frágil, desespero. Você já fez seu ponto, disse minha cunhada, a voz fina como papel. Ela está sofrendo. Ela não merece isso. Coloquei o garfo na mesa e encarei-a sem desviar. Nem eu mereci. As palavras caíram como pedra em lago parado. Minha sobrinha encarava o prato, as bochechas manchadas, sentindo finalmente o peso das consequências. 4 anos eles se alimentaram do meu silêncio, engordaram o conforto com a minha complacência. Mas agora o silêncio tinha virado lâmina e eu o empunhava com precisão. Naquela noite, sozinha em casa, pensei nela deitada, ouvindo os sussurros ecoarem como ferroada. Uma parte de mim sentiu um eco de pena. Breve, frágil. Mas a pena é perigosa. A pena mantém as correntes intactas. Sussurrei para a escuridão. Que ela aprenda. Que todos aprendam. E pela primeira vez em décadas, minhas paredes não pareciam prisão. Eram proteção. O desespero torna as pessoas criativas. Na segunda semana, as ligações não vinham só do meu irmão. Vieram em camadas. Minha tia, só para saber como eu estava. Meu primo, curioso. Minha mãe, doente de preocupação. Todas as conversas com o mesmo roteiro escondido: culpa. 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 Selene suspirou minha tia pelo telefone. Famílias brigam. Mas você não pode deixar crianças pagarem o preço. Ela não pagou nada, respondi calma, cortante. E esse é o problema. Tudo foi dado, nada conquistado. Então veio a emboscada. Entrei na casa da minha mãe certa noite, convidada para o que ela chamou de chá. Mas, ao entrar, a sala já estava cheia. Meu irmão. Minha cunhada. Minha sobrinha, encolhida no sofá, olhos inchados de tanto chorar. Minha mãe rígida na poltrona, agarrada ao terço como se fosse escudo. Isso tem que acabar. Explodiu meu irmão. Nós somos família. Selene, precisamos de você. Olhei para ele, para a família que me tratou como um caixa eletrônico ambulante durante anos, e senti apenas gelo. Precisam de mim ou do meu dinheiro? A esposa dele se inclinou, a voz trêmula com uma sinceridade ensaiada. Estamos arrependidos. Ela também está, não é, querida? Cutucou a filha. Minha sobrinha murmurou entre dentes cerrados. Desculpa. Mas a palavra era vazia, um balão sem ar. Eu podia ouvir, sentir. Vocês não entendem, falei baixo. Pedir desculpas não significa nada quando a arrogância ainda vive debaixo da pele. Isso não é mais sobre um celular. É sobre respeito. E vocês já me mostraram o quanto pouco tem dele. A voz da minha mãe falhou. Selene, por favor. Eu te criei melhor do que isso. Não deixe o orgulho destruir nossa família. Abaixei-me, beijei sua testa suavemente e sussurrei.
A senhora me criou para sacrificar, não para ser sacrificada. Depois me virei para o resto. Vocês ensinaram a ela que as ações não têm peso. Agora ela está aprendendo o que é gravidade do jeito mais duro. O silêncio esmagava as paredes. Eles acreditavam que eu cederia. Que suas lágrimas, suas manobras, sua culpa me puxariam de volta. Mas não entendiam. Corrente quebrada não vira aço outra vez. Vira pó. E eu já respirava livre. O desmoronar veio mais rápido do que pensei. Na terceira semana, os sussurros viraram histórias, correndo pelo círculo social impecável do meu irmão como fogo em capim seco. Nos coquetéis da escola, os pais perguntavam baixinho: por que ela não está mais matriculada? No trabalho, um colega se aproximou dele. Aconteceu alguma coisa com suas finanças? Enquanto isso, o Instagram da minha cunhada, antes lotado de brunches e praias paradisíacas, ficou suspeitosamente silencioso. Reputação era a moeda deles e, de repente, estavam falidos. Eu não precisei mover um dedo. Só observar. Mas então veio o momento mais revelador. Ao sair do mercado, encontrei meu irmão parado ao lado do meu carro. A gravata frouxa, o rosto abatido. Pela primeira vez, ele parecia menor do que eu. Selene disse, a voz rouca: por favor, eu admito. Estávamos errados. Sobre tudo, sobre você, sobre como te tratamos. Só não deixe ela sofrer assim. Ela está desmoronando. Olhei bem para ele. O mesmo homem que riu enquanto a filha partia meu celular ao meio agora estava implorando num estacionamento. Finalmente você sente o que é ser impotente, murmurei. Ótimo. Porque foi exatamente o que me fez sentir por anos. Ele se encolheu, mas não discutiu. Tirou do bolso um cheque dobrado. Juntei o que deu. Meia mensalidade. Ajude com o resto até a gente se acertar. O papel tremia na mão dele como bandeira branca. Olhei para o cheque e depois para ele. Você não entendeu. Isso nunca foi sobre dinheiro. É sobre como me fizeram pequena, descartável. E eu terminei de brincar de ser pequena. Entrei no carro, deixando-o parado sob a luz fria do poste, o cheque ainda pendurado como promessa inútil. Enquanto dirigia, percebi algo. Vingança não era barulhenta. Não eram portas batendo ou gritos. Era silenciosa, calculada, inevitável, como o inverno tomando o lugar do outono. E, pela primeira vez, não senti dúvida alguma. O fim já estava escrito. O ato final chegou não com um estrondo, mas com um sussurro. Um mês depois, a escola particular anunciou a nova lista de matrículas. O nome da minha sobrinha ausente, apagado como giz em calçada molhada. Sem retorno. Sem lista de espera. Sem segundas chances. A porta estava fechada para sempre. Fiquei sabendo pela minha mãe, primeiro. A voz dela falhou no telefone. Ela está devastada, Selene. Chora até dormir. Diz que os outros a chamam de rainha do desconto. Fechei os olhos e inspirei fundo. Não era alegria o que eu sentia, nem crueldade. Era equilíbrio. Pela primeira vez, a balança se alinhava. Naquele domingo, a família se reuniu sem pompa, sem porcelana fina, sem risadas barulhentas, apenas um silêncio estranho sobre caixas de comida barata. Minha sobrinha encolhida num canto, os olhos vazios, o orgulho arrancado. Minha cunhada evitava meu olhar, retorcendo guardanapos em pedaços. A voz do meu irmão saiu baixa, quase quebrada. Você venceu. Coloquei o garfo na mesa. Isso nunca foi sobre vencer. Foi sobre encerrar o ciclo. Eu dei demais. Vocês tomaram demais. E ela aprendeu que tomar era um direito. Agora está aprendendo outra coisa. O peso pairou no ar, mas, pela primeira vez, ninguém retrucou. Ninguém zombou. Ninguém riu. Eles finalmente entenderam o silêncio do jeito que eu vivi por anos.
Mais tarde, naquela noite, guardei as duas metades quebradas do meu celular em uma caixa, no fundo do armário. Não como ferida, mas como monumento. Um lembrete de que certas fraturas não precisam de conserto, precisam ser lembradas. Ao apagar a luz, sussurrei para a escuridão. Nunca mais serei a rede de segurança deles. E, pela primeira vez, a palavra família não soava como correntes. Soava como escolha. Escolha de ir embora. Escolha de me proteger. Escolha de respirar sem pedir permissão. A casa estava em silêncio. Mas, dessa vez, o silêncio era meu.